Olá, eu sou Washington Luiz, repórter do podcast Notícias do Momento. Neste podcast volto a falar sobre o caso envolvendo aí a influencer Mariana Ferrer. Essa semana, depois que se tornou público trechos de uma audiência muito polêmica, onde o advogado do réu, o Dr. Cláudio Gastão da Rosa Filho, na sua argumentação na defesa de seu cliente, o empresário André de Camargo Aranha, foi rígido com a vítima, com discursos duros, evocando em alguns momentos frases com conotação pessoal, descaracterizando assim uma possível ação delituosa de seu cliente e transferindo em partes a culpa para a vítima. Uma jogada de mestre que culminou na absolvição do seu cliente com aval do Ministério Público pela falta de provas suficientes do crime. Tudo isso fundamentado pelo princípio legal in dubio pro réu, em caso de dúvida, a favor do réu. A pergunta é: precisava isso tudo? Esse, entre aspas, show da defesa? Ora, até agressivo demais, com uso de palavras fortes tipo: não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso e essa lábia de crocodilo. Nisso, deu a entender que foi a Mariana que manipulou os fatos na visão da defesa do réu. Tem muita coisa para falar sobre esse caso, mas antes disso, peço seu like aí, deixa seu comentário após ouvir o podcast, porque sua opinião é importante. Outra coisa, compartilhe o podcast nas redes sociais, no WhatsApp. Fazendo isso, você ajuda muito o canal. Obrigado, sem mais delongas. Agora, ficou a sensação de que houve muitos excessos neste caso. Tanto que o comportamento do advogado de Aranha provocou manifestações da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Nacional de Justiça. Por outro lado, a parte prejudicada também vai atrás de justiça. O novo advogado de Mariana, Dr. Júlio César Ferreira da Fonseca, está certo de que há provas acachapantes, ou seja, indiscutíveis, para incriminar o empresário. O advogado da vítima concedeu entrevista recente à Universa e contou que, a seu ver, o processo tem falhas e problemas. Por conta disso, ele está pedindo a anulação da sentença em uma apelação ingressada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Por enquanto, de acordo com o advogado, ainda não houve andamento no seu pedido, cabendo ressaltar que a sentença está sim sujeita à revisão em instâncias superiores. Dr. Júlio César disse que o exame de DNA na roupa íntima de Mariana atesta a presença do material genético do empresário e ainda um vídeo que mostra a influência em uma escada acompanhada pelo acusado em direção a um camarim restrito da casa. Essa gravação mostra ela saindo após 6 minutos, seguida do empresário. E, além disso, o advogado diz que o exame de corpo de delito dela atesta a relação sexual e o rompimento do ímen. Fonseca também falou sobre o depoimento de um motorista de aplicativo que levou Mariana para casa, em estado transtornado e desconcertada. Com isso, ele tenta reverter a decisão em favor do réu. O parecer do Ministério Público também foi alvo de críticas. O advogado de Mariana questionou o fato de que, depois do promotor Tiago Carriço ter confirmado que houve conjunção carnal e que a vítima estava vulnerável, ter mudado de ideia no meio do caminho e se manifestado pela absolvição do réu. Tecnicamente, ele disse que nunca viu isso, confirmar a autoria, a materialidade e depois absolver. O Ministério Público de Santa Catarina disse que o vídeo da audiência, divulgada aí pelo site Intercept, sofreu manipulação, dando a entender que por conta disso teve toda essa repercussão. O promotor do caso pediu a derrubada do sigilo do vídeo da audiência. Já o Dr. Cláudio Gastão
da Rosa Filho, advogado que defendeu o empresário Aranha no processo, afirmou por meio de nota que houve uma divulgação seletiva de trechos da audiência. Aspas, a audiência foi tensa e os embates entre a defesa e Mariana foram constantes e longos. Mariana mencionou as minhas filhas menores e aspectos pessoais da minha vida, algo que raramente é feito pela parte de um processo em relação a um advogado que nele atua, explicou o advogado. Ele disse ainda que lamenta o mal-entendido caso alguém tenha se sentido ofendido. Pelo jeito, isso ainda vai dar o que falar por muito tempo. A gente quer acreditar na justiça, embora nem sempre isso pareça ser possível diante de tantas coisas que normalmente consideramos injustas. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Volto em breve com novos podcasts. Aqui você fica bem informado.